paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar de volta a Palmas, por mais que a gente ainda não possa se ver pessoalmente, por conta das regras de distanciamento social, mas é um prazer estar próximo dos irmãos. Graças a Deus, Deus abençoou nossa viagem de vinda. A irmã Lívia e o irmão Estevam ainda ficaram em Araguaína e nós iremos buscá-los na terça-feira. Mas graças a Deus está tudo bem. Hoje nós faremos o devocional. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós faremos o devocional da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós faremos o devocional dos capítulos 5 e 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Nós faremos uma leitura rápida, depois nós passaremos para o comentário, um comentário um pouco mais resumido, porque são 2 capítulos. Tá? 1 Coríntios 5 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância ou a vossa vaidade? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está fazendo uma exortação à igreja por conta de um caso de incesto que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, onde um dos membros dessa igreja estava tendo relações com a sua madrasta. E Paulo ele traz essa exortação de uma maneira mais enérgica. Por quê? Porque houve esse pecado, houve esse escândalo na igreja, mas a igreja tratou todo esse erro como se fosse algo normal, como se não fosse pecado, como se não tivesse nada a ver. E continuou levando isso. E qual é o problema disso acontecer na igreja, irmãos? Quando a igreja não toma uma posição em um pecado que gera escândalo, isso pode trazer a iniquidade, Como assim, pastor? Com o sentimento de que não é pecado, de que não tem problema fazer. Se todo mundo faz, eu vou fazer. Nós não estamos falando aqui de sempre ter que expor alguém na igreja por algum fato ou outro, mas geralmente são pecados que geram escândalo, que escandalizam a igreja do Senhor. E se nada for feito, isso pode facilitar a apostasia. O que é a apostasia? É o deixar a fé, o não acreditar mais, porque tudo ficou normal. E a igreja de Corinto ela começou a agir assim, como se isso não fosse um pecado, como se isso não fosse um erro, e começou a não aceitar a prática, mas também não repulsou, acho que a palavra é essa, não tirou para fora, não deu exemplo, não corrigiu,
não tratou, esse é o problema. Porque às vezes nós, ao disciplinarmos, nós não estamos querendo que o irmão morra na fé. Nós não estamos querendo a intenção da igreja, a intenção da liderança da igreja não é que o irmão seja apenas envergonhado, ou que o irmão morra espiritualmente, ou que o irmão saia da igreja definitivamente. Não. É um tratamento para que aquele irmão reconheça o seu erro, reconheça o seu pecado, se arrependa, deixe aquela prática e se volte para o Senhor, né? E seja recebido de volta na comunhão dos santos. Então a igreja de Corinto estava tendo esse comportamento e Paulo diz, olha, entregue o corpo. Isso é interessante lá no versículo 6, porque Paulo diz, não, versículo 6, versículo 5, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne. O que Paulo está dizendo? Olha, entregue ele para Satanás, para que Satanás mate o corpo. Destrua o corpo dele para que pelo menos a alma seja salva. Né? Mas nós não podemos concordar com certos tipos de comportamento, com certos tipos de pecado. E não é só pecado sexual, irmãos. A gente sempre frisa a questão de pecado sexual, mas não é só pecado sexual que leva à disciplina. Né? E nós precisamos alertar sobre isso, alertar os irmãos sobre isso. Porque existem questões que precisam serem tratadas com medidas mais enérgicas. Nesse caso, era um incesto. Era um filho que estava tendo relações com a própria madrasta. Então, Paulo faz essa orientação para que a igreja tire, expulse do seu meio, da sua comunhão, a pessoa que assim procede. Porque não se vê um arrependimento, não se vê uma tentativa de mudança, não se vê uma intenção de conserto. A igreja não pode aceitar esse tipo de coisa. Ah, pastor, mas a gente tem que suportar para ir tratando. Sim, irmão, mas o tratamento muitas vezes requer medidas mais enérgicas. Olha, a graça, quando nós aceitamos a graça em nós, a graça nos permite vir a ela como nós estamos. Mas o fato de estar aceitando a graça dentro de nós não nos permite continuar como nós chegamos. A graça ela deve gerar em nós mudança. Ela deve gerar em nós repulsa pelo pecado. Então, por mais que nós tenhamos erros que nós precisamos consertar, a graça ela vai fazendo isso em nós. Então, a igreja não pode estar com... Ah, não, é novo convertido. Não, mas tem que ser ensinado. Vamos ensinando e na medida que nós vamos ensinando, o Espírito Santo vai trabalhando, a pessoa vai deixando a prática. Agora, aceitar como se fosse normal, Paulo está falando de uma igreja que permitiu o incesto. Né? Não vou julgar dizendo que tem igrejas que permitem, mas hoje, nas igrejas de todo o Brasil, está muito comum essa questão da fornicação, namorado dormindo com namorada. Namorado tendo relação com namorada, noivo tendo relação com noivo. Isso não é para namoro, isso não é para noivado, isso é para o casamento. E não é normal, gente, é pecado. Leva para o inferno. Então, se chegar ao conhecimento da direção da igreja, esse tipo de medida tem que ser tomada. Aí tem a disciplina, né? Se causar escândalo para a igreja, tem a disciplina pública. São mecanismos que o pastor não tem prazer de fazer, mas faz porque é necessário. Para tratar aquele irmão, para tentar tratar aquele irmão que está no erro. Se ele se dispor a se arrepender e a buscar um conserto com Deus. A própria palavra diz, quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então, é o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Olha, vocês precisam julgar isso. Vocês precisam tomar alguma medida quanto a isso. Então, no capítulo 5, ele aborda esse tema. No capítulo 6, Paulo vai falar sobre as questões de divergência. Irmão que tem alguma coisa contra outro irmão. E hoje é muito comum se acionar a justiça. Naquela época também estava assim. Naquela época estava muito comum os irmãos levarem coisas para outros julgarem. O Paulo fala aqui para ser julgado por quem não é santo.
julgado pelos ímpios. O que Paulo está dizendo? Olha, se você tem uma divergência com o seu irmão, às vezes a gente tem, né, algum negócio que deu errado, fez algum negócio com um irmão que deu errado, né, teve alguma divergência, alguma questão, não se deve levar a uma corte regida por ímpios. Se deve resolver na igreja, irmão. Paulo diz que nós iremos julgar os anjos. Né? Será se nós não temos competência para julgar uma questão entre nós? Né? Ó, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo. Nós julgaremos o mundo. Né? Eu tinha falado antes, mas nós julgaremos o mundo. Então, Paulo está dizendo, resolvam entre si. Por quê? Porque você já pensou o exemplo e o testemunho que é dois irmãos brigados, chegando numa corte judicial para tratar das suas divergências, tendo que receber a sentença de um ímpio? Isso não é testemunho, irmãos. Isso é escândalo. Isso não é evangelho. Então Paulo está dizendo, resolvam entre si. Se precisar, procurem outro santo. Procurem um líder, procurem um pastor, procurem alguém que tenha mais experiência para ajudar vocês a se convergirem, a concordarem em algo, para resolver esse ponto de contenda, esse ponto de divergência, não sendo necessário levar para outras cortes. Né? E a gente muitas vezes vai, irmão, por causa da dureza do nosso coração. Né? A gente vai por causa disso. Então nós temos que ter cuidado. Em seguida, Paulo apresenta uma lista detalhada sobre as pessoas que não herdarão o reino de Deus. Por isso ele adverte que não devemos fazer tudo o que queremos. Ao contrário, as nossas atitudes devem ser guiadas pela palavra de Deus. Né? Paulo ele vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Tá? E aí ele continua lá no versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Tá? Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. O que Paulo está dizendo? O vosso corpo é importante. E aquele que peca, pecado de imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo. Então, é aquilo que a gente já falou uma vez numa live com os jovens, né? Gente, cuidem do corpo. Esse negócio de marcar o corpo, tatuagem, cuidado com isso. Cuidado com isso. Não tem base bíblica que autorize isso. Tá? Esse negócio de querer buscar razão. Porque a Bíblia diz que Jesus virá e na sua coxa estará escrito isso ou aquilo. Isso é linguagem simbólica. A Bíblia diz que da sua boca sairá uma espada. Né? Os seus olhos são como chama de fogo. Então, vamos amadurecer. Tá? Cuidado com o corpo. Cuide do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. É membro do corpo de Cristo. Tá? E aí Paulo segue. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Lá no versículo 10 ele traz essa classificação de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Ele diz, olha, nem os devassos, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, cuidado, irmãos. A gente prega o amor, a palavra de Deus, o evangelho é amor. E isso que Paulo está falando é amor, não é amedrontamento. Paulo está falando, olha, cuidado, não erreis. Esta palavra é para a vossa salvação. Né? Como um pai que alerta os seus filhos a não terem atitudes que possam trazer perigo.
Então, que nós possamos receber essa mensagem, que nós possamos absorver e meditar nesta palavra, porque é a palavra de Deus, né? Para que nós possamos a cada dia amadurecer na palavra de Deus, no conhecimento e na graça do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe os irmãos. Uma ótima noite a todos e nós nos vemos amanhã no próximo devocional. Fique com Deus.